Entrando agora mais a fundo nas questões ambientais, o Brasil começa a despontar como um mercado extremamente favorável para suprir a demanda global por créditos de carbono. Isso porque temos um grande potencial na contenção de gases do efeito estufa. A McKinsey, em um estudo publicado recentemente, calcula um aumento de 1,5 graus Celsius na temperatura do planeta, depositando no nosso país o potencial para responder por 15% do total da oferta de recursos fundamentados na natureza, ficando muito à frente dos Estados Unidos, com 3%, da China e da Rússia, ambas com 2%. Mas em que pé estamos? Quais são os desafios para ficarmos na pole position no mercado de carbono? É o que saberemos agora, produção. Que horas são? 2h20, durante o último programa Papo de Valor do MKBR 22. Eu tenho certeza que você tem muitas curiosidades a respeito, então envie as suas perguntas no chat do site para Tatiana Sasson, sócia da McKinsey no Brasil, e ela vai debater com as nossas convidadas Marina Cansado, co-CEO do Future Carbon Group, e Victoria de Sá, sócia fundadora da Vert Securitizadora. Com vocês, as experts no assunto. Olá, boa tarde a todos. Prazer em estar aqui com vocês. Eu sou Tatiana Sasson. Sou uma mulher branca, de cabelos pretos compridos. Estou vestindo uma blusa ferrugem. Vitória, será que você pode fazer sua autodescrição? Oi, eu sou Vitória. Estou com uma camisa branca de botões coloridos, cabelos curtos e óculos. Ótimo. Marina, pode fazer sua autodescrição? Boa tarde, eu sou Marina. Tenho cabelos castanhos com as pontas loiras. Sou uma mulher branca de olho azul. Estou no escritório aqui com uma TV e um quadro branco atrás de mim. Ótimo. Hoje a gente vai discutir aqui, então, o potencial do Brasil no mercado voluntário de carbono. Existem dois principais mercados de carbono. O mercado voluntário, que é aquele feito pelos compromissos voluntários das empresas ou indivíduos que querem também compensar a sua própria pegada de carbono. E existe também o mercado regulado. O mercado regulado é feito principalmente, por alguns países, regiões ou alguns setores. O maior deles sendo na Europa, através de mecanismos de cap and trade. Dentro da América Latina temos também da Colômbia, com mecanismos de tributação sobre emissões de gases de efeitos estufas. Quando a gente fala do mercado voluntário, a gente está falando de um mercado que até 2030 é esperado que chegue a valer em torno de 50 e 100 bilhões de dólares. No último ano, esse mercado já chegou ao valor de 2 bilhões de dólares, o que quer dizer que foi 4 vezes maior do que o mercado em 2020, com um valor de em torno de 500 milhões. A gente vai discutir aqui hoje, vou começar fazendo uma pergunta aqui para a Vitória. Se alguém tiver alguma pergunta, também fica à vontade aqui para poder mandar. Vitória, em termos de regulamentação, quais que foram os principais ganhos da COP26? E o que falta de regulamentação do Acordo de Paris, que ainda precisa ser definido? E como que esse ponto traz impactos diretos aqui para o Brasil? São várias perguntas e várias perguntas interessantes, Tatiana. Então, vamos lá. O que a gente teve na COP26 foi a regulamentação do artigo 6º. Esse artigo 6º foi o artigo que, como você falou na sua introdução, fala do mercado regulado. Então, regulado internacionalmente, ou seja, são para países que precisam diminuir as suas emissões. Quando a gente olha essa regulamentação internacional, ela possibilita ao Brasil de criar uma regulação nacional que tenha conexão com a regulamentação internacional. E um dos principais pontos que a gente conseguiu superar agora na COP26 foi justamente destravar isso, principalmente no ponto da dupla contagem do mercado de carbono. Então, o que a gente conseguiu com isso o primeiro passo para a gente ter o mercado global de crédito, E aqui dentro do Brasil a gente também teve alguns avanços. Então, como é que isso aqui chegou aqui nas nossas praias brasileiras? Você teve existe uma discussão, um projeto de lei que foi discutido faz mais ou menos uns 3 anos, E na verdade o que você teve foi um decreto federal que regulamentou o mercado e deu esse primeiro passo agora em maio desse ano. E, basicamente, o que ele fez foi pegar a Política Nacional
sobre mudança climática, que é uma lei de 2009, e criou o mercado em cima disso, né? E daí a boa notícia é que a gente já deu um primeiro passo, então coisas interessantes que já foram feitas foi a própria determinação do crédito de carbono como um ativo financeiro ambiental, né? Não só o crédito de carbono, mas também crédito de metano, enfim, créditos de uma forma geral. E isso já permite a gente começar a destravar o mercado financeiro, o mercado de capitais também, investindo nessa parte. Então, basicamente, assim que, né, essa é a foto de hoje, então a gente, na verdade, está vivendo uma revolução, desde o Acordo de Paris, mas a cada dia mais chegando na prática, né? E acho que, basicamente, é assim que o Brasil está localizado hoje. Ótimo, obrigada, Vitória. E, Marina, no início a gente falou aqui, né, que o Brasil tem 15%, né, do potencial de geração de crédito através de soluções naturais, mas o que a gente vê hoje na prática é que o Brasil ainda gera muito abaixo do seu potencial. E um dos pontos para isso é a falta, né, de modelos de financiamento para desenvolvedores de projetos, para que a gente, de fato, consiga alcançar nosso potencial. Na sua visão, quais que são os principais desafios para escalar o modelo de financiamento dos projetos de carbono no Brasil? Perfeito, Tatiana. Acho que você colocou de uma forma bem sintética, né, o reflexo de como o mercado de créditos de carbono voluntário no Brasil se comportou até aqui. Então, um mercado muito artesanal, né, projeto a projeto, até pela própria dificuldade, né, como você colocou, do financiamento. Então, foi um mercado que, de fato, não escalou. E, na minha visão, pela primeira vez, a gente tem a possibilidade, né, de aliar o capital financeiro, o capital intensivo, para escalar, né, esses projetos estratégicos para o Brasil. E como que a gente pode fazer isso, né? Acho que, primeiro, tem um papel importante de educação do mercado financeiro, né? Por mais que o decreto tenha colocado o crédito de carbono como ativo financeiro, ainda tem muita insegurança e desconhecimento sobre o que isso realmente significa, né? Então, assim, eu que rodo bastante a Faria Lima, vejo todas as gestoras e instituições financeiras olhando para essa agenda, olhando para esse tema, mas ainda com dificuldade de entender como esse ativo se comporta, quais são as curvas de preço, né, como é a correlação em relação a fatores macroeconômicos. Então, acho que um passo importante para a gente dar como mercado é de educação. Além da educação, né, acho que a gente começa a ver operações novas, operações pilotos, né, como algumas que a Future Carbon tem feito. Né? O que são essas operações? São formas de você trazer o dinheiro para o produtor, que até aqui, né, no mercado de crédito de carbono, tal como ele era, o produtor, o fazendeiro, a empresa parceira, ela tinha que colocar todo o capital na frente, então investia num time para fazer análise de viabilidade de um projeto, depois investia mais X mil para fazer um PDD, depois mais X mil para fazer toda a validação do projeto com as agências certificadoras, depois a verificação. Então, quando via o produtor, o fazendeiro, o dono da terra, a empresa, gastava 2 milhões de reais para daí, quem sabe, daqui a 2 anos ver um crédito de carbono. Então, o que a Future Carbon tem trazido é como que eu reverto esse jogo. Então, no nosso caso, né, a gente tem entrado com o nosso time, com capital próprio, fazendo análise de viabilidade, fazendo, né, o PDD, a certificação, até a verificação e até, de fato, ter o registro dos créditos de carbono. E uma vez que esses créditos existem, né, a gente divide, a gente fica com o share desse crédito de carbono. Então, esse é um instrumento que pode fomentar o mercado, porque daí eu tenho um produtor, né, um dono da terra, uma empresa, que não coloca dinheiro no bolso. Né, então, essa agenda não é uma agenda de custo. Pelo contrário, tá com um parceiro como eu, que entro com esse capital, e aí a gente vai ficar com o share desse crédito de carbono. E isso pode ser muito alavancado pelo mercado financeiro, né? Então, agora, por exemplo, a gente está desenvolvendo um CRA, junto, né, com uma CPR Verde, que justamente vai comprar um fluxo futuro de crédito de carbono de maneira adiantada, para não só o produtor ter o expertise, né, por exemplo, da Future, de qualquer outro desenvolvedor, e poder gerar o crédito de carbono sem colocar a mão no bolso, mas adicionalmente a isso, a gente está pagando antecipado esse fluxo futuro. Então, ele tem o dinheiro hoje, né, no momento presente. E isso é muito importante para a gente converter mais pessoas e mais organizações para esse jogo, né? O produtor que está lá no meio da Amazônia, ele, né, acredita em coisas muito concretas. O crédito de carbono ainda é uma coisa abstrata. Quando eu trago um pagamento hoje de um fluxo futuro,
mostra que eu estou apostando nesse ativo e ele recebe o dinheiro hoje e tem incentivo para fazer o projeto. Então, acho que a gente vai ver, assim, finalizando aqui, a gente vai ver uma série de instrumentos financeiros. Então, FIAGRO, FII, FIAGRO para compra de terra, CRAS e outras modalidades para fazer esse pagamento antecipado por um fluxo futuro de crédito de carbono, outras modalidades de parceria, né, nesse modelo de divisão de valor compartilhado, de valor gerado. Então, acho que é só o começo, a gente tem muita inovação aí por vir no mercado financeiro brasileiro, se aliado aí ao mercado de carbono. Legal, Marina, obrigada. Então, para você, essa questão, né, de falta expertise e também tangibilizar, né? A gente fala do mercado, mas muitas vezes quem está ali na ponta, etc., não consegue efetivamente, né, capturar, entender qual que é o benefício associado. Então, vocês conseguem combinar essas dimensões, né? Ótimo. Obrigada. E, Vitória, no contexto, né, de escalar os modelos de financiamento, como que você acha que a gente pode introduzir o mercado voluntário de carbono no mercado de capitais? Acho que esse talvez, Tati, seja o primeiro passo. E é o passo mais fácil da gente fazer. Por quê, né? Porque o mercado voluntário ele já tem uma coisa que para o mercado financeiro é importante, que é preço. Uhum. Então, quando a gente olha para o mercado voluntário, você já tem uma forma de precificar quanto isso vale, né? Então, eu acho que é o primeiro passo. É um passo fácil, porque a gente já tem os instrumentos necessários. Acho que a Mariana falou muito bem quando ela menciona a CRA, quando ela menciona o CPR verde. A gente ainda tem um conceito, né, que chama contrato take or pay, de compra, né? Ou seja, mesmo que você não use esse carbono, você é obrigado a pagar isso. Então, isso também é um método muito interessante da gente acessar o mercado. Eu acho que, quando a gente olha mercado voluntário, a única coisa que a gente tem que tomar um pouco de cuidado é na qualidade desse crédito. Então, o mercado voluntário ele ainda precisa amadurecer no que é esse, quanto vale isso, quanto efetivamente se está economizando. E é por isso que tem iniciativas como a Future Carbon juntos, né? A gente que conhece desse mercado, é importante para a gente conseguir evoluir e trazer a credibilidade para o mercado voluntário. Eu acho que esse talvez seja o meu principal ponto. Mas a gente já começou, né? Já estamos, já quadruplicamos, já estamos em 2 bilhões. E como você falou, assim, a gente realmente está olhando para o mercado entre 50 e 100 bilhões de dólares. Exato. Acho que esse ponto é super relevante, Vicky, porque um dos pontos que a gente pensa é que tem que deixar muito claro é que o papel do mercado voluntário, né, é um papel de, ao longo de uma transição para net zero, você compensar. Não é você ser o primordial. E ter créditos, né, de altíssima integridade, que você garante que tenha efetivamente adicionalidade, que tenha permanência e todos esses requisitos, é super relevante. Senão, de fato, você não está criando, né, alcançando o objetivo final, que é efetivamente ser um mecanismo, né, de combate aos riscos climáticos. Legal. E, Marina, uma outra pergunta. De acordo com o Fórum Econômico Mundial, técnicas utilizadas na agricultura como de baixo carbono, né, como plantio direto, adubação verde, rotação de cultura, manejo de pastagem, auxiliam, né, na fixação de carbono no solo e também são elegíveis, né, à geração de crédito de carbono. A gente fez um estudo que a gente estima que em torno de 120 a 160 megatoneladas de carbono podem ser evitadas através de atividades relacionadas à agricultura. Mas como que a gente incentiva os agricultores a realizar esses processos? Você acha que os agricultores já têm conhecimento sobre esse potencial, sobre o benefício que eles podem ter, né, exercendo outras atividades com benefício associado ao crédito de carbono? Então, Tati, acho que, de novo, entra o papel da educação, né, e dessa aproximação de mundos, né? Eu costumo brincar, né, que a gente precisa aproximar a Faria Lima da Amazônia ou a Faria Lima do Centro-Oeste, né? E, nesse sentido, a gente tem feito parceria com grandes empresas, né, do setor para levar para o pequeno e médio produtor, primeiro, educação sobre o tema, né, entender que o crédito de carbono e a jornada climática não é necessariamente, né, uma fonte de custo, mas sim pode ser uma fonte de receita, uma receita relevante ou uma receita acessória, e que cada vez mais, né, isso pode gerar um prêmio de preço, né, para um agricultor que está ali no modelo de baixo carbono, ou que tem uma jornada clara. Então, isso é um aspecto bastante importante. E o que a gente tem feito com esses produtores, para incentivá-los a embarcar nessa jornada, é oferecer esse trabalho, né, de inventário. Então, eles entenderem, né, na produção deles, olhando para os vários escopos, né, qual que como estão as emissões,
E a partir disso, onde estão as oportunidades ou de redução ou de geração de receita, né, pelo crédito de carbono. Então, mesmo o trabalho, né, que a gente faz com grandes fazendeiros ou grandes empresas, a gente está fazendo com pequeno e médio produtor, para ele comece a vislumbrar, né, que tem uma possibilidade de receita em, eventualmente, né, gerar crédito de carbono por um melhor uso do solo ou, né, pela, de fato, a manutenção de uma determinada área. Eu acho que a gente ainda tem um desafio grande na agricultura, que são as metodologias, né? Vocês aqui sabem bem, as certificadoras, né, estabelecem metodologias que dão legitimidade, né, que criam, de fato, crédito de carbono, e para a parte da agricultura, a gente ainda tem desafios de consenso sobre as metodologias que podem ser utilizadas, os standards que de fato passam a existir, que geram crédito de carbono, seja por sequestro, né, pelo uso do solo, rotação de cultura e outros, metano, biometano, biogás, assim por diante. Então, a gente não tem dúvida, né, que o agro pode ser uma grande fonte da solução e geradora de crédito de carbono, mas para isso a gente precisa que essas discussões metodológicas avancem, e para isso precisamos não só de modelos financeiros, mas também precisamos do Brasil tendo voz nessas mesas que estão definindo esses padrões globais. Exatamente. Dado o nosso potencial, a gente tem que efetivamente, né, ter mesa para poder ajudar, né, o mundo nessa transição. Legal. Vitória, para complementar aqui... Bom, gente... A gente está acabando aqui nosso tempo, passou bem rapidinho. Obrigada, Marina, obrigada, Vitória, e obrigada a vocês pela oportunidade de a gente poder falar nesse tema que a gente tanto acredita aqui. Obrigada a todos. Tchau.